Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal do Instagram, no nosso momento live nessa pandemia. Então, bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu momento live. Antes da gente chamar a nossa convidada, gostaria de falar para vocês, né, que nos dias 27, nos dias 28, 29 e 30, a gente vai fazer um curso online pelo Google Meet que se chama Análise de Contra-Cheques e Cartões de Ponto. Ele é super básico. Qual é o público-alvo? Advogados, peritos que estiverem iniciando na parte trabalhista, como também o RH, quem está iniciando. O que a gente vai falar nessas aulas? Ele é super prático. É muito pouquinha teoria, muito pouca mesmo, porque a gente tem que analisar horrores de contra-cheque, essa é a verdade, para a gente ver como a gente calcula esse valor da hora extra, quando a gente pega um contra-cheque, o que está errado nesse cartão de ponto, para ajudar esse advogado a pedir, né? Quando um cliente chega à sua mesa, ele diz, doutor, tem diferenças? E muitas vezes essa análise fica um pouquinho difícil. E é isso que a gente vai tratar no curso, desmistificar esse cálculo da hora extra, adicional noturno, médias, 13º, rescisões. É um curso super prático, super interessante da gente fazer. E o outro recado que eu quero dar para vocês é, quem não conhece ainda o nosso canal no YouTube, tá? Então eu convido a vocês entrarem lá, tá recheado de todas as nossas lives que a gente faz domingo. A gente demora uma semaninha para dar o trato no vídeo, coisa e tal. Também a gente tem vídeos de empreendedores, que eu cedi nessa pandemia também para empreendedores fazerem, né, propaganda dos seus negócios, que é uma forma da gente ajudar. Também tem palestras, né? Tem também naquele momento antes da pandemia que eu fazia as entrevistas com advogados, empreendedores, contadores, né? Então tá bem interessante. Então entra lá, dá um like para nós, compartilha, se inscreva no nosso canal, dá uma força pro nosso canal. Tá bem interessante, a gente faz com muito carinho para todos vocês. E sigam a gente em todas as nossas redes, né? No Instagram, no @laranjamaranguelo, Peritos Consultores, Facebook e no nosso canal no YouTube, certo? E a última propaganda, né? Que a gente tem que aproveitar esses momentos. A gente fez em 2019 um app de acordos trabalhistas que se chama DEAL, né, acordo em inglês. É muito interessante, certo? Que nesse momento de negociações está muito forte. Ele está... A gente fez em 2019, nem pensávamos nessa pandemia horrorosa aí, mas ele está funcionando muito agora para as negociações, né, de empresas, advogados, muito interessante. Todos esses produtos, como os cursos online, os cursos em AD, que a gente já está com 4, mais o app e todos os serviços da Laranja Maranguelo, que é a consultoria empresarial, e também perícia contábil para advogados de autor, de empresa, tudo isso consta lá no nosso site, no www.laranja-marranguelo.com.br, tá? O Marranguelo é com GH e 2 L's. Você entra lá e tá todos os pacotes de serviço, é só você clicar em cada item, né, que você tem. A gente também tem muito interessante que a gente resolveu fazer para ajudar os empreendedores nesse momento. A gente colocou uma abinha no nosso site que se chama Pagamentos, que todos os serviços da Laranja Maranguelo, como todos os cursos que a gente oferece, inclusive o app, a gente faz em 10 vezes sem juros. Então tá super interessante, né? Só entrar lá, se inscrever. O nosso canal no YouTube também tem um íconezinho lá, então dá para surfar legal no nosso site, tá? Então eu vou fazer a propaganda agora da nossa convidada, vou esperar que ela pedir também a solicitação de entrada, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente não conversou ainda na nossa live, que são licitações. Olha que interessante, tá? Então, eu vou chamar aqui, né, tá um prazer, né, de receber a nossa convidada, que se chama Ilen Santos. Ela é advogada, ela é formada em História pela FAPA, isso eu não sabia, eu achava que ela era só advogada, olha que legal. Ela se formou em Direito pela Uniriter, depois ela fez um pós em Processo Civil pela FMP, ela é membro também da comissão da OAB de Canoas, associada a IBD-FAM,
tá? Que é a parte de família, membro da comissão de licitação por 10 anos, e ela também tem formação de pregoeira. E ela é fundadora do escritório e Santos, né, advocacia, também ela dá consultoria e também ela é palestrante. Então, olha só que responsa que eu tenho hoje, hein? Baita convidada. Então, vamos autorizar aqui. Bom dia, Marinalva. Vamos lá. Oi, bom dia, Ilen. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem, me enxergando bem? Tô te ouvindo bem, estava ouvindo aí os comerciais da Laranja Marranguelo. Legal. Essa é o momento do jabá, né? Claro, tá certo. Tinha, né? Não, então, e são ótimos produtos, tem que fazer mesmo, né? Obrigada. Então, seja bem-vinda ao nosso Muito canal, obrigada. certo? Então, nesse domingo, né? Porque domingo de calorzinho, mas na verdade todo mundo tem que estar em casa, né? A hora do Exatamente, não. a hora deve estar bombando, mas não deveria. É verdade. Não, estou muito feliz de participar, muito obrigada pelo convite. Eu sempre assisto os programas da Laranja Marranguelo, então são ótimos, então fiquei super feliz de poder participar. E aproveitando, já que a gente está em casa mesmo, né? Vamos aproveitar para estudar um pouquinho, falar um pouquinho. É verdade, é verdade. Quando a gente resolveu fazer essas lives no domingo, alguns amigos falaram para mim, mas por que domingo às 10 horas? Porque a gente não pode sair de casa, a gente tem que ficar em casa. Exatamente. No parque, coisa e tal, mas não é o momento, então vamos nos instruir agora, né? Exatamente. Então vamos lá. Então a gente fez um roteirinho, né? O pessoal de casa saber, para a gente seguir com a nossa live e tentar trazer a parte mais interessante das licitações. Então, já para começar lasqueando, queria que tu falasse um pouquinho, né, desse resumo sobre a licitação, as modalidades, né, para quem não conhece sobre essa licitação, porque até eu achei bem importante que essa live, né, a gente nominou como licitação, né, nesse momento de negócios, nesses tempos de crise. Então, pelo jeito, a licitação, ela realmente é boa nesse momento. Eu queria que tu desse esse resumo e esclarecesse para nós essas oportunidades. Claro, não, é bem interessante, porque na verdade as licitações, muita gente não conhece, né? Sempre pensa assim, licitação é coisa para grandes empresas, eu não vou poder participar, minha empresa é pequena. Só que é importante a gente pensar assim, todas as empresas, todas as entidades da administração pública fazem licitação. Então, quando a gente pensa assim, as prefeituras, os estados, a União, todos os órgãos da União, o INSS, o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, as empresas do Sistema S, os conselhos de classe, todo mundo precisa licitar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que todas essas empresas e entidades precisam comprar papel higiênico, caneta, papel, computador, teclado, tudo isso precisa ser comprado. E não necessariamente vai ser uma grande empresa que vai vender. Então, você pode ter, por exemplo, uma papelaria pequena e se organizar para participar de uma licitação e fornecer uma parte dos materiais de escritório, por exemplo. Né? Material escolar, eu tenho um cliente que vende hortifruti. Ele vende salada e frutas para a administração pública. E são entidades, são aquisições de vulto interessante. É 1 milhão, 8 milhões, 3 milhões. Quando que um hortifruti vende 3 milhões? Né? No dia a dia, não vende. Então, é uma oportunidade interessante, só que às vezes as pessoas têm medo, muito por desconhecimento. Então, assim, e claro, e tem razão de ser, tá? Esse medo, né, não é à toa. A licitação, ela é um procedimento formal e ela é um procedimento, é diferente do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu te faço uma venda e combino que vou te entregar na sexta-feira, se eu não conseguir te entregar, eu te ligo, Cláudia, posso te entregar na outra sexta? Deu um probleminha aqui, você aceita, tá tudo certo. Na licitação não funciona assim. Né? Se você não for cumprir o prazo, você vai ter um procedimento formal também para negociar essa nova entrega, para não ter uma penalidade. Então, é um pouco diferente do nosso dia a dia. Né? Às vezes nós não estamos acostumados com o formalismo. A gente trabalha muito no... Não, a gente vê, a gente ajeita, eu te mando um WhatsApp, e na licitação não é assim que vai funcionar. Mas não é nada que deva assustar o empreendedor. É uma situação muito mais de se adaptar a uma forma de trabalho do que de ter medo e não participar. Porque é interessante.
É assim, bem rapidamente, tá? Vou falar das as modalidades, mas a gente vai falar mesmo é de pregão. Mas bem rapidamente, a gente tem a concorrência, né, que é uma modalidade que vai admitir qualquer vulto de compra. Então, a gente vai ter até a partir de 330 mil para obras e a partir de 150 mil para outras compras, a gente vai trabalhar com a concorrência, que é um procedimento que qualquer um participa. Mas todos esses procedimentos que eu estou te falando, eles são presenciais. Então, isso limita muito a participação. Então, por exemplo, eu faço uma concorrência aqui no Rio Grande do Sul, nem todas as empresas de São Paulo vão querer vir participar. Vão ter que mandar um preposto, vão ter que mandar alguém de lá ou vão contratar alguém aqui. Isso tudo encarece, né, o procedimento. Então, muitas vezes as empresas não participam. A gente tem a tomada de preços também, que é muito semelhante, só vão mudar os limites de participação. A gente tem o concurso, que não é o concurso que a gente está acostumado a falar em admissão, né, para o serviço público. É o concurso mais voltado assim, a obras de arte ou a projetos arquitetônicos, se usa muito. A Orla do Guaíba, se eu não me engano, foi feita por concurso. Então, a administração oferece e diz assim, olha, eu quero que alguém me apresente um projeto arquitetônico e o projeto que a gente gostar mais vai ser contratado. Então, é um trabalho diferente, mais especializado, né? Voltado para uma área específica. A gente vai ter o leilão, que são as vendas, a gente está acostumado a ouvir falar em leilões da Caixa, né? Não deixa de ser um procedimento licitatório, apesar de que o deles é diferenciado, tá? Mas o leilão serve para isso, para venda de produtos e bens, móveis ou imóveis que a administração tem por algum motivo, porque não servem mais, né? E o principal que a gente vai ter, sim, é o pregão. E por que ele é o principal? Porque com a possibilidade da gente fazer um pregão eletrônico, qualquer empresa, de qualquer lugar, pode participar. Então, a gente tem pregões aqui que participam empresas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Rio Grande do Sul. Todo mundo está concorrendo em pé de igualdade. Claro que eles vão ter que fazer o cálculo para providenciar as entregas, né? Eles vão ter que colocar isso nos seus custos. Mas a verdade é que eles vão poder participar, inclusive em pequenas cidades. Você pode ter uma empresinha lá no interior do Rio Grande do Sul e estar participando aqui em Porto Alegre, né, por meio eletrônico. Então, isso é assim, uma possibilidade de concorrência muito grande. É muito interessante mesmo para o empreendedor, né? E me diz uma coisa, a parte para te conseguir, né, entrar num processo licitatório, ou melhor dizendo, ser a vencedora, sempre é o preço que tu está colocando no teu serviço? Ótima pergunta essa tua. É um engano, né, que o pessoal costuma ter. O objetivo da licitação é a concorrência, né, a competitividade, para que a administração consiga adquirir o melhor produto pelo melhor preço, o que não quer dizer o mais barato. Então, a gente vai... isso é um trabalho muito grande das administrações, que é justamente conseguir organizar o objeto e expor o objeto, né, da licitação, que é o que a gente quer comprar, de uma maneira que fique claro que eu não quero a caneta mais barata, eu quero a melhor caneta que eu conseguir por um preço baixo, né? Então, para isso, eu há pouco tempo dei um curso na prefeitura, em prefeituras, para que eles entendam assim, como é que funciona, como é que eu vou especificar esse objeto? Porque como é que eu explico que eu não quero aquelas canetas da China que estouram assim que eu começo a escrever? Né, como já aconteceu em vários pregões. Então, eu preciso especificar. Eu quero uma caneta esferográfica, eu quero que ela tenha, por exemplo, o certificado do Inmetro. Tem maneiras de a gente qualificar. Na licitação, a gente nunca vai poder... Nunca não. A gente dificilmente vai poder especificar a marca. Né? Então, mas eu posso dizer que eu quero uma caneta similar à Bic. Ou seja, ela tem o corpo transparente, ela é esferográfica, ela tem a ponta grossa, ela tem tampa. Algumas características já estão claras, né, quando eu coloco o objeto. Porque o empreendedor que vai participar, ele precisa também ter muita certeza do que ele está vendendo para ele conseguir organizar o preço dele. Né? Então, o objetivo da administração, com a licitação, é obter o melhor produto pelo melhor preço. E, para isso, o objeto tem que estar bem especificado. E quando... Vou puxar mais um pouquinho ainda, porque puxa aí, vai lá. Essa parte. E se, por exemplo, um produto, né, que nem tu falou, uma caneta, um hortifruti, né, enfim, alguma coisa que tu estás enxergando, né? Penso eu que
talvez seja mais fácil para essa administração realmente enxergar qual é o melhor, mesmo que o preço for um pouco mais caro. Mas se for serviços, vamos supor, escritórios de advocacia, né, estão entrando. Escritórios de perícia contábil, porque é muito que a gente é ofertado aí toda semana, né? Empresas pedindo para perícia contábil e acredito eu que também para escritórios de advocacia. Aí eles colocam, né, diversos itens, esse, aquele. Alguns realmente, por exemplo, dá um exemplo prático sobre o meu escritório. Eu recebi essa semana que eram vários requisitos ali, todos eu sabia que isso eu consigo. Mas chegou uma parte assim que eu tinha que fazer guias, né, de INSS, guias de FGTS. Aí eu já sabia que eu não podia participar dessa parte, por mais que eu sou contadora, mas não é a parte que eu gosto de me envolver. Eu gosto de me envolver mesmo com a perícia, com a consultoria, né? Então, mas muitas vezes não. Muitas vezes todos os requisitos eu posso preencher ok, né? Então vamos supor que eu preencho e mais 20 escritórios de perícia contábil, ou no teu caso, né, mais 20 escritórios no ramo da advocacia. Como que essa administração pode também filtrar, né? Que de repente tem um escritório que está com um precinho maior, mas aquele escritório, vamos supor, é o melhor. Ah, sim. Isso é mais ou menos que vai ser medido, né? Claro que existem situações em que vai ter a modalidade de técnica e preço, né? Onde a gente vai exigir, a administração vai exigir alguns outros critérios além do preço. Então, vai exigir, por exemplo, a qualificação. Eu vou exigir, no teu caso, eu quero que 20 peritos tenham pós-graduação ou tenham experiência em determinada área. Então, eu posso fazer esse tipo de exigência. Mas, no dia a dia, o que se exige muito é o atestado de capacidade técnica, né? Que é a comprovação, é como se fosse uma carta de referência, na verdade. Mas eu vou pedir para todas as empresas que eu já trabalhei que me deem uma carta de referência, né? Um atestado, dizendo que eu trabalhei bem, que eu cumpri prazos, enfim, que eu prestei os serviços com boa qualidade. E a administração vai exigir um número mínimo de atestados, né? Ou de tempo, na verdade. Em geral, você exige tempo. Então, eu posso dizer assim, olha, eu só vou contratar escritórios de perícia que tenham, no mínimo, 3 anos de atestado de capacidade técnica. Para me dizer que esse escritório não começou essa semana e está querendo me prestar um serviço, né? Mas tem essa possibilidade, sim. Agora, nem sempre a administração vai ter o melhor serviço, né? A administração que ela faz é buscar, desculpa, ela vai buscar critérios objetivos para tentar identificar o melhor serviço. Com certeza, o serviço é mais difícil, mas ela vai tentar de uma maneira objetiva, né, buscar o melhor serviço, o melhor atendimento. Nem sempre eles conseguem, a gente sabe bem disso no dia a dia, né? E tem a possibilidade, você falou do advogado, né? Tem a possibilidade de inexigibilidade, né? São situações em que, por algum motivo, aquele profissional específico vai me atender melhor. Por exemplo, a gente tem, no caso para advogado, existe essa possibilidade, né? Sei lá, eu quero um parecer e eu vou contratar o Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Ninguém duvida da capacidade dele, né? Então ele é reconhecido como um grande jurista naquela área. Então eu posso fazer a contratação dele sem licitação, porque eu não tenho como competir, né? A mesma coisa acontece se eu quiser contratar um cantor para uma feira aqui no meu município. Eu escolho o Leandro, né? É o Leandro, né, que tá vindo? Eu acho que é. Enfim, escolho a Ivete Sangalo. Então é um profissional da música que é reconhecido, que daqui a pouco vai atender o meu público, e eu não preciso licitar, eu não tenho como concorrer com a Ivete, não tem outros cantores. Eu escolhi aquele cantor para aquela situação específica. Normalmente é assim que funciona nas feiras, né? Entendi. Inclusive, muito se questiona isso, porque às vezes se escolhe um grande cantor para um município pequeno, e aí se questiona, poxa, será que esse município precisava de uma cantora do porte da Ivete, por exemplo, que a gente sabe que o cachê é alto? Será que não poderia ser um cantor mais baratinho, né? Mas isso são decisões da administração por discricionariedade. Com certeza. E botar um pouquinho uma chavinha aí, né? Não sei se tu pode responder isso para nós, mas olha só, quando a gente recebe, não só os peritos, mas advogados ou outras pessoas na área de serviço, TI, enfim, porque a gente é ofertado, assim, ó, a cada semana, né, um escritório que já tem um
com um percurso aí, né, no mercado, a gente recebe, assim, ó, no mínimo 5 ofertas de licitação, né? A gente pode acreditar nesses e-mails, né? Não sei se tu pode dizer isso para nós, porque, assim, nesses e-mails que são ofertados para nós, já vem com papel timbrado, enfim, tu só tem que preencher ali quantos processos que tu faria no mês com o valor, né? Ele não deixa nem tu colocar assim por ato por processo, né? Ele já te diz ali, tem 50 processos, tu já tem que me dar o preço final. E aquele preço final, geralmente fica um preço muito alto, né? Porque tu já tem que calcular, tu não pode falar o unitário, tu já tem que fazer o total. Então, às vezes eu penso assim, né? Porque às vezes porque a gente perde um tempinho, né? Para preencher esses requisitos. Daí às vezes eu fico pensando, puxa, será que eu estou perdendo tempo ou realmente tenho que mandar que realmente eu tenho uma chance, né? Então eu estou colocando isso até na minha particularidade, mas eu sei que tem muitos profissionais que vão gostar, até se tu pode dar uma orientação nesse sentido. Olha, na verdade, assim, o ideal é você se envolver um pouco mais no processo, né? Saber, afinal de contas, que edital é esse. Imagino que isso que você está falando sejam convites que vocês recebem, né? Que é uma modalidade de licitação em que a administração vai atrás das empresas. Porque, às vezes, eu trabalhei como compradora, digamos assim, né? Em órgão público, e às vezes a gente abre a licitação e não aparece ninguém, né? Que é o que a gente chama de deserto. Então você fica abrindo aquele processo e nunca aparece ninguém, porque não tem divulgação, porque às vezes as empresas não estão interessadas mesmo. Então a gente faz um convite, a gente busca empresas no mercado que aparentemente são capazes de prestar esse serviço. E agora sim, por exemplo, quando a gente abre o convite, a gente já tem uma estimativa de preço, né, no caso de vocês, né, da perícia. Quando a administração abre, ela já tem uma ideia de quanto ela pretende pagar por esse serviço. Isso, em geral, está sigiloso no processo. Mas se você começar a se envolver, você vai ver, por exemplo, onde é que foram feitas essas pesquisas, com quem foram feitas. Às vezes a administração está te perguntando justamente para pesquisar. Então, se você responde, sei lá, vamos chutar um valor, R$100 por processo, né? Isso entra lá na conta deles. Então, quando eles lançarem o edital, eles vão saber que a média, somando com a tua média, é em torno de R$100 ou de 80, ou a tua ficou super acima ou super abaixo, mas tem que estar envolvido no processo para ter chance. A verdade é essa, dificilmente você vai ganhar um processo que veio ali no e-mail, você respondeu, tá, foi, acho que é isso, né? Sem conhecer a administração, porque, por exemplo, se você vai, dependendo de para quem você vai prestar o serviço, você consegue imaginar que tipo de perícias você vai ter que fazer, né? E aí você consegue, esse tipo de perícia eu consigo baixar um pouco o meu preço. Não, esse tipo aqui fica mais caro para mim. Então, precisa se envolver um pouco mais. Em geral, é verdade, tá? Talvez, e também tem muito, empresas que prestam serviço de assessoria que mandam essas propostas. Então, eles captam, né, o edital em andamento, captam essa busca e reenviam para outras empresas. Aí, digamos que a Laranja Marranguelo se interessa. Responde lá, em vez de estar indo para o órgão, está indo para a empresa. Aí a empresa te liga. Oi, Cláudia, tudo bem? Eu vi que você está interessada em participar. A nossa empresa cobra tanto para participar, fazer para você essa participação. Que pode ser interessante, tá? Mas você tem que saber que você está sendo captada, né? E não tá se candidatando de verdade, está sendo captada por uma empresa. Mas às vezes é interessante a assessoria. Ainda mais para quem não está muito nesse meio, né? Sim. Não, bem interessante isso tu colocar mesmo, porque às vezes a gente está lá no meio de serviço lotado de coisa e tá ali, meu Deus, eu tenho que fazer aquela respostinha. Então, muitas vezes também a gente não precisa ficar tão estressada que é só uma pesquisinha. Não, mas é legal, viu? Só que assim, você tem que estar predisposto a isso, né? A outra coisa que a gente vai falar depois é da documentação que tem que estar muito organizada. Então assim, daqui a pouco você acordou e surgiu uma proposta de licitação. Vou participar. E de repente não está organizado, ali na frente você vai estar só perdendo tempo. Porque daqui a pouco vai faltar um documento, vai faltar um detalhezinho que não vai dar tempo. Então tem que estar preparado para isso. Eu acho que assim, a empresa tem que decidir. Vou olhar também para esse mercado de licitações e vou me preparar para isso. Aí vale a pena. Aí você começa realmente a ter uma entrada boa de dinheiro. Uma coisa interessante é que os valores de licitação, até 17.600,
para produtos comuns, né, e 33 mil para obras e serviços, são dispensados. Então, em geral, as licitações vão partir disso, né? Não vai haver dificilmente vai ter uma licitação com menos de 18 mil reais ou menos de 35 mil reais. Então, já parte de um valor interessante, né? Na maioria das áreas, ninguém vende isso todo dia. Então, começa a valer a pena. Com certeza. Muito, muito legal, tuas considerações. Bom, antes de continuar, deixa eu mandar uns beijos aqui, né? Que tá tudo entrando aqui. Então, um beijo para Silvia Wolff, para M Beauty, Micheline, querida, Marinalva, Janete, Paulo Daniel, Estim Forte, Advocacia Luíse, quem mais aqui? Isis Nelly, Turane. A Turane é minha parceira, a Turane faz assessoria para licitações também, minha parceira. A Cauana também é advogada, minha parceira. Paulo Daniel é meu marido, não vale. Ah, legal. Não, mas os maridos têm que prestigiar. Tem que participar, isso aí. Com certeza. Ivo Advocacia. Legal, legal. Um beijo para todos, então. Fizemos todo mundo acordar cedo e ligar e ficar atento. Ficar atento, isso aí. Vamos para a próxima, então. Então, vamos ver aqui. Ai, a Isis é minha mãe, viu? Ah, legal. Agora eu olhei, é minha mãe. Toda a família aí. Legal, isso é legal. Como a gente fazer, então, para vender via licitação? Bem interessante. Tem que se organizar, sabe, Cláudia? Primeiro ponto, né? Documentação tem que estar organizada. Aquelas certidões negativas, sabe aquelas que a gente tira ali no site mesmo, do FGTS, do INSS, Estado, município, isso tem que estar na mão, sabe? É item básico. Não tem discussão sobre isso. Existem, sim, possibilidades. Por exemplo, as empresas de pequeno porte, né, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm uma vantagem. Quando elas entram numa licitação e não tem toda a documentação, elas têm 5 dias para apresentar. Então, por exemplo, eu entrei lá, né, fiz a habilitação e tudo, e minha certidão do fundo está vencida. Eu tenho 5 dias para regularizar isso se eu for microempresa ou empresa de pequeno porte. É uma vantagem importantíssima, porque, como eu tinha falado, a licitação é um procedimento formal. Não está pronto no dia, está fora. Não tem, não, mas eu te trago depois. Não tem isso, é formal, sabe? Então, agora, se eu for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, a comissão de licitações vai identificar ali, olha, tua certidão está vencida. A partir de agora, você tem 5 dias para apresentar. Se não apresentar, chama outro. E é prazo mesmo. Inclusive, no pregão, muitos prazos são em horas. Então, tem que ficar muito atento. É assim, olha, você tem 120 minutos para apresentar. Ah, mas passou, é 125, está fora. É porque um dos princípios da licitação é a igualdade, a isonomia. Então, eu não posso dar para uma empresa mais chance do que para outra, porque todo mundo quer participar, todo mundo quer ganhar. Então, o prazo tem que ser seguido à risca. E muita discussão judicial tem por isso. Ah, o pregoeiro deu ali uns minutinhos a mais. Ah, ele recebeu por e-mail e era para ser pelo correio. Não pode. É quebra da isonomia. Então, a primeira coisa que a empresa precisa fazer, organizar a documentação. Tem que ter lá um envelopinho com tudo organizado, contrato social, com firma reconhecida, cópias autenticadas. Às vezes o pessoal reclama que gasta muito, porque a cada procedimento você tem que enviar toda a documentação. Então, assim, tem um gasto, sim, de impressão, de cópia autenticada, mas se você ganhar, um gasto mínimo. E se você perder, dali a uns dias você pode pegar de volta essa documentação para mandar para outro processo. Então, não é, assim, é um investimento baixo, né, para o lucro que você tem, para a possibilidade de ganho que tem, é um investimento bem baixo. O fundamental é isso, documentação em dia, comprovações financeiras também tem que estar em dia. A maioria das licitações vai pedir balanço, balancete, tudo registrado na junta. Isso tem que estar na mão também, né? Tudo em dia com o contador. Vocês que são contadores têm que estar atentos a de que forma o edital está pedindo o balanço, que informações ele quer no balanço. Já vi muito cliente que acabou sendo inabilitado porque o contador mandou errado o balanço. Mandou de uma forma diferente, não colocou aquelas apresentações que deveriam constar. Então, isso é importantíssimo.
Aliás, o contador é o parceiro número 1 da licitação, porque como esses documentos são contábeis, né? Então, assim, as certidões qualquer pessoa tira, mas surgiu um problema, é para o contador que a gente vai ligar, né, para dizer que não conseguiu alguma certidão. Então, é fundamental a parceria com o contador e que o contador conheça esse tipo de procedimento, porque o escritório que já tem essa especialidade facilita muito para o empresário. Quando o empresário liga e diz, olha, eu estou participando de uma licitação, o contador já está com aquela documentação, já conhece aquela documentação, não é uma novidade, né? Mas o principal é isso, é estar organizado e conhecer profundamente a sua capacidade de entrega. Então, assim, vão ter editais que vão dizer assim, olha, a gente vai querer a entrega ou o início do serviço ou o produto em 30 dias após a assinatura do contrato. Ganhou a licitação, já tem que estar com isso organizado. Não pode querer esperar que a empresa, que o órgão emita o empenho para providenciar isso. Tem que já ter isso na mão. E sim, muitas vezes vai ter que pôr dinheiro na frente, né? Porque como é que funciona a administração? Assim, a regra geral, a administração faz a solicitação, emite o empenho e o pagamento é 30 dias depois. Alguns lugares vão pagar 5 dias úteis, alguns 10, mas podemos usar como regra geral 30 dias. Então, às vezes você vai pôr dinheiro na frente, sim, né? E tem que estar preparado para isso. Se for uma grande venda, talvez você tenha que fazer um empréstimo, mas vale a pena, porque você vai ter um lucro grande e, em geral, esse dinheiro entra. Até um dos nossos tópicos é sobre a segurança, né, da contratação. Em geral, a administração paga. Tá? A gente tem algumas exceções, o estado do Rio Grande do Sul é uma exceção ruim, ultimamente tem acontecido bastante atrasos nos pagamentos do estado, até porque a gente sabe da situação que está, né? Mas assim, o que garante o empreendedor? As licitações elas têm que ser pagas na mesma ordem de emissão. Então, por exemplo, se eu vendi para o estado e o meu pagamento está programado para o dia 5, né, pela data de entrega, pela data do empenho, não pode uma empresa que tem data programada para o dia 10 receber antes de mim. Eu posso exigir isso, inclusive judicialmente. E é o caminho que a gente tem adotado com mais frequência para garantir o recebimento. Agora, se entrou naquela situação de que o Estado não está pagando ninguém, aí eu vou ter que entrar com uma cobrança judicial e aí eu vou ter que entrar na turma dos precatórios. E aí perdeu a graça. Então é importante assim, a gente analisar também para quem estão sendo feitas as vendas. Agora, um nicho que poucas empresas conhecem e que é maravilhoso são os conselhos de classe, as empresas do Sistema S, o Sebrae, o Senar, o Senac, são empresas que fazem muitas compras, pagam em dia, autarquias em geral pagam em dia. Então, a gente tem vários outros nichos, além das prefeituras, que estão sempre comprando também, né? Elas precisam comprar e pagam em dia e não tem dificuldades orçamentárias, o Poder Judiciário paga em dia. Né? Vocês trabalham mais próximo, né, do Poder Judiciário, eles estão sempre listando o computador, o parque tecnológico do Poder Judiciário é super atualizado. Então você pode vender computador, teclado, mouse, serviço de manutenção, serviço de suporte. Eu trabalhei em uma empresa que trabalhava para o Poder Judiciário, né, com serviço de suporte. Então é muito importante e é muito interessante também. E são empresas que estão pagando em dia. Então, assim, pela tua fala que eu entendi, tem que estar com a documentação super em dia. Então, para uma licitação, a parte mais importante é a organização. E para tu ter uma ótima organização, é essencial, então, essa parceria jurídica, né? Fundamental. Eu sempre digo, não vamos comentar isso muito alto, tá? Eu vou falar mais baixo. Não precisa ser advogado, tá? Para trabalhar com licitação. Não, eu estou brincando, mas assim, a administração, a licitação, a parte mais importante é a administrativa. Tá? Então não precisa ser advogado. Você pode contratar pessoas que conheçam esse procedimento e que não são advogados. E tem várias pessoas, né, com esse conhecimento, que têm uma experiência, uma vivência, enfim. Agora, vai chegar um momento em que ou essa pessoa é muito especializada, ou vai chegar um momento que você vai precisar de um advogado. Né? Porque vai chegar um momento, a parte de documentação, você pode ter um analista na sua empresa que faça, ou você contrata essas empresas de assessoria. A Turani Licitações é uma, ela faz isso para nós. Né? Ela organiza toda a documentação da licitação e entrega tudo lá, tudo pronto e acompanha. Então você não precisa ter um setor na sua empresa para isso.
Agora, vai chegar o momento, por exemplo, dos recursos. O recurso na licitação, no pregão eletrônico, funciona assim. O pregoeiro dá uma decisão e diz, alguém tem intenção de recurso? Quem estiver online vai ter que dizer se tem ou não a intenção de recorrer e dizer qual é o argumento e, na sequência, nos próximos dias, normalmente 3 dias, vão ser apresentadas as razões de recurso. Essa parte é técnica e qualquer um pode fazer, com certeza. Agora, se esses argumentos não forem bem colocados, já não forem fundamentados, talvez, precisando de alguma decisão judicial, você não tenha a base bem forte para isso, né? Então, eu vi muito recurso, por exemplo, que empresários costumam fazer isso, porque eles estão há muito tempo na licitação, já conhecem. Então, eles fazem os recursos. Aí o recurso vai muito assim, com argumentos, né? Tipo, eu sempre trabalhei bem para esse órgão, vocês não podem me desclassificar agora. Então, a gente entende, né? Por que tá... Tem a razão dele, só que isso não é suficiente. E aí, quando a gente precisa ir para o judiciário, a gente não tem uma base lá no recurso administrativo. O recurso administrativo foi negado por um motivo e a nossa argumentação jurídica vai ser outra. Então, eu sempre digo isso, olha, se você está tendo que recorrer, já vai com um advogado, já entra com alguém que conheça para já fundamentar, para se você tiver uma negativa do órgão, essa negativa já ser no sentido que a gente vai discutir depois judicialmente. Porque a gente tem um caminho mais linear e uma decisão jurídica, judicial mais possível de ser a que a gente quer, né? Mas as licitações elas estão com muitas decisões do ponto de vista jurisprudencial, porque a nossa legislação está muito defasada, né? A lei principal, que é a 8666, é de 93. Aí a gente teve uma série de outras atualizaçõezinhas, né, mudanças pequenas num ponto ou no outro, mas a lei está muito defasada. Então, muita coisa só se tem decisão pela jurisprudência. Então, lendo a lei hoje, você pensa uma coisa, e olhando as decisões, você tem outra totalmente diferente. Verdade. Deixa eu só dar um beijo para o Fabrício Tartarelli, Fabrício Costa, Kleber Dalla Coleta e Antônio Carlos. Isso. E mandar um beijo especial também para o grupo LM, né? Porque o grupo vale muito, nossa. A gente tem um grupo de WhatsApp, nossa, a gente está já quase, estamos chegando perto já dos 200, e é um grupo muito bacana, e a gente chama até de Confraria LM, que são um grupo de grandes profissionais e amigos, né? Então é muito, muito bacana. E o Kleber faz parte da nossa confraria, a Ilen também faz parte da nossa confraria, a gente fica bem discussões super interessantes. Mas olha só, não vou citar o nome da empresa para mim não ser antiética, mas essa parte que tu falou, eu resolvi ressaltar essa parte do jurídico, porque olha o que aconteceu. Eu fui fazer uma perícia, né, daí não tinha nada a ver com esse processo de licitação, só que no meio do imbróglio, né, é o que aconteceu. Então, tiveram diversas empresas, né, que entraram no processo licitatório. E era um serviço muito grandioso, né? Porque era construção, né? Então tinham que ter guindastes, né? Nossa, era um gasto terrível, tá? Só que eles ficaram anos, né? Naquela briga para ver quem que ganhava, tá? Só para ver como o negócio foi complicado. Aí o primeiro lugar lá ganhou, enfim, daí comprou os guindastes e fez, e ficou 6 anos realizando a obra, olha só, 6 anos. Só que o processo ele foi feito errado e não tinha um jurídico por trás. O que aconteceu? Aquela empresa que ficou em segundo lugar, ela entrou com um processo, com um jurídico forte, e o que aconteceu no final? Ela desconsiderou aquela licitação. Olha que horror! Aí todo aquele gasto que aquela primeira, né, empresa teve, ela teve que deixar a obra no meio, né? E a segunda entrar. Aí, no caso, claro, a primeira entrou agora com um processo, né, para rever valores. Olha, assim, o que acontece? É um desgaste para aquele que está contratando, porque também ele está com um processo agora nas costas, né, referente a todo esse imbróglio. Esse primeiro que ganhou e perdeu, né, teve gastos que ele vai tentar buscar, mas a gente não sabe se vai conseguir, né? E, claro, o segundo tá salvo porque realmente entrou com a parte jurídica tudo direitinho. Então, por isso que eu resolvi ressaltar como é importante. Porque, claro, a gente sabe que uma empresa que já está acostumada a entrar em processos licitatórios, ela pode ter uma contratação de funcionários que
façam no nível da excelência isso. Mas como tu falou, no momento vai precisar de um jurídico, né? Então, por que não entrar com um jurídico desde o princípio? Né? Ana, desculpa te interromper, Cláudia, é que na licitação é importante que a gente tenha uma atuação muito preventiva, né? Porque os processos judiciais sobre licitação, eles tendem a ser lentos, demorados e caros, porque a gente tem ali ou a decisão liminar, né, ali no iniciozinho, senão isso vai se arrastar, vai depender de perícia. Você está falando em obras, é uma situação, as obras assim são um problema mais grave, eu acho, das licitações, porque os projetos são mal feitos, muitas vezes pela administração, que a administração não tem técnicos em todas as áreas, isso é evidente. Então, o ideal é contratar uma empresa para fazer o projeto e outra empresa para fazer a licitação. Essa é a lógica, né? Só que, às vezes, não é assim que acontece. E, muitas vezes, também a administração muda a intenção no meio do caminho. Teve, se não me engano, aquela situação ali da Anitta, se não me engano, foi isso que aconteceu. A administração tinha um projeto e depois mudou esse projeto. Mudou o interesse dela, decidiu de um jeito e depois decidiu de outro. Bom, então tem que refazer a obra, tem que recalcular, tem que fazer outro contrato com a empresa. Isso tudo leva muito tempo na administração. E aí os materiais vão se deteriorando, aí a empresa daqui a pouco desmobiliza as equipes que estavam trabalhando, depois tem que contratar outras. Então isso tudo é muito, muito complicado. Precisa sim ter um jurídico envolvido, principalmente em licitações importantes. Pensa comigo, a gente está falando em licitação, essa de obras nem se fala, mas em geral licitação de 800 mil, 700 mil, vai querer economizar e de repente deixar de ganhar esse processo, né? E só para complementar isso que tu falou, toda vez que houver uma rescisão de contrato, a empresa que prestou serviço, ela vai ser indenizada pelo que ela trabalhou, tá? Então, mesmo que tenha sido uma rescisão por descumprimento, né, esse exemplo que você deu, de repente a empresa abandonou a obra, não quis mais saber, foi embora, deixou lá tudo pela metade. O que ela prestou será indenizado, tá? Ela vai receber pelo que ela trabalhou. Claro que muitas vezes as multas que ela vai sofrer vão acabar com esse valor, né, porque ela vai ser penalizada também. Mas, em geral, ela vai receber sim pelo que ela trabalhou. Isso é uma norma que está na 8666 também, que é uma segurança para quem presta o serviço, né? Então, pelo menos o que foi feito vai ser pago. Nesse caso que eu peguei, que era tão complicado, por isso que eu entrei, né? Porque daí vinha a parte de cálculos, né? Eles tinham contratado antes uma auditoria para também desconsiderar o serviço feito por essa primeira, no sentido até de fraudes, né? De valor, enfim, do valor hora do serviço, dos funcionários. Nossa, um rolo desgraçado. Aí que eu entrei com a parte da perícia. Sim. Por isso que eu fui contratada. Mas aí, até tu fazer a perícia, tu tem que ler toda a confusão que ocorreu, né? Foi forte, né? Bom, então vamos ver aqui. Governo e empresas públicas, quais são as diferenças? Tem umas diferenças sim. Tem uma legislação nova, né? Nem tão nova assim, acho que ela é de 2016, é a 13303, que separou, porque a gente tinha ali municípios e empresas públicas, todo mundo no mesmo pacotão. A licitação era para todo mundo, Lei 8666, né, que é a lei da licitação mesmo, e a 10520, que é a lei do pregão. E acho que é 2016, entrou uma legislação para separar um pouco. Na parte de licitações não mudou muita coisa, mas mudaram os limites, né? As empresas públicas elas podem gastar, se não me engano, a dispensa é 50 mil e para obras e serviços é 100 mil, né? E tem alguns outros detalhezinhos. Na prática, para quem está prestando o serviço, né, para o fornecedor, não muda muita coisa, né? Ela tem algumas vantagens em relação à 8666, porque ela desburocratiza um pouquinho o procedimento. Mas é pouquíssima coisa, tá? Então, muda alguns prazos ali, mas é pouca diferença. Na prática, guarda toda a documentação, organiza tudo e participa do mesmo jeito. Eles também têm uma preferência pelo pregão, que, na verdade, agora, todo mundo tem essa preferência. O que mudou é que até teve um decreto, 10.024, esse ano de 2019, que também é uma novidade legislativa, que tornou obrigatório o pregão eletrônico para todo mundo. Então, tem um prazo ali de implantação, que até deverá mudar por causa da pandemia, mas tornou o pregão eletrônico obrigatório, e as empresas públicas também,
justamente para melhorar essa competitividade. Porque ainda tem pregão presencial. Inclusive, a semana passada eu estava participando de um, estava acompanhando um, mesmo com a pandemia, inclusive. A gente ficou meio chocado, porque quando começou a pandemia, tinha vários pregões marcados, e eu comentei até com os clientes, isso aí vão desmarcar, né? Não vai ter como. Não, foi tudo mantido, mudaram ali alguns procedimentos, ampliaram os auditórios para fazer, mas foi tudo mantido, pregão presencial, e continuam acontecendo. Então, se prefere hoje o pregão eletrônico, né? Justamente por essa possibilidade de participação, dificulta um pouco mais as fraudes também, porque é tudo muito rápido, é tudo online, né? Só para vocês terem uma ideia, quem nunca participou, no pregão eletrônico, chega o momento das propostas, e aí as pessoas têm um tempo para dar lance. Então o pregoeiro diz, estão abertos os lances, né? Deem o seu melhor lance. Sei lá, vamos voltar nas canetas, né? 80 centavos a caneta. Então tá todo mundo ali digitando. Aí o outro bota 79, o outro bota 78. E aí daqui a pouco o pregoeiro diz assim, olha, eu vou encerrar os lances, a partir de agora eu posso encerrar os lances. E ninguém sabe em que momento vão ser encerrados. Então você tem que colocar a sua melhor proposta, quando encerrar, o que ficou mais barato ganhou. Né? Depois dessa pré-qualificação, claro. Então é bem interessante, assim, tem até uma adrenalina para quem participa, porque não sabe se vai ganhar, né? Então, é uma vantagem, é uma possibilidade para a administração comprar mais barato. Então, hoje o pregão eletrônico é sim a preferência para todo mundo, inclusive para as empresas públicas. As empresas públicas, como eu disse, têm aquela vantagem de ter uma possibilidade maior, né, de pagamento em dia e de diminuir a sua chance, você não vai cair nos precatórios. Então, mesmo que a empresa não te pague em dia, você vai entrar com uma ação de cobrança e vai conseguir receber. No estado, no município, talvez você não consiga, né, com a mesma facilidade. E a União é o melhor comprador, sempre foi. O melhor comprador, não costumava atrasar, não costumava ter problemas para pagamento, né? Sempre foi bom comprador. Interessante. E quanto, assim, o advogado ou as empresas que se envolvem nessas licitações, quanto de tempo é envolvido? Vamos supor, tu tens condições de tocar, vamos supor, cinco licitações assim por mês ou na semana, ou tem que ser uma por mês? Como é que é esse processo? Depende da tua estrutura, viu? Porque assim, se você tiver um setor envolvido com isso, você vai ter que ter ali um analista de licitações, um auxiliar, né? Você tem que ter alguém organizando documentos, você tem que ter alguém participando dos pregões, e os pregões eletrônicos, eles exigem bastante tempo de atenção. Porque o que acontece? A gente iniciou a sessão hoje. Iniciou hoje às 14 horas, por exemplo. Ela segue, encerra às 18, amanhã retoma às 8, e todo esse tempo estão acontecendo coisas que nem sempre você precisa fazer algo a respeito disso, mas você tem que estar atento o tempo todo. Eu participei de um caso em que a pessoa foi desclassificada, na verdade ela ficou em 8º lugar, e esqueceu, né? Fiquei em 8º, tudo bem, o primeiro levou documentos, apresentou e tal, foi desclassificado, o segundo levou documentos, e nunca mais ele acessou. Até que um dia recebeu uma notificação para se defender de uma penalidade por não ter assinado o contrato com a administração. Aí que ele foi ver. Tinham todos os outros sido desclassificados, chamaram esse, que era o 8º, e ele não tinha visto, porque não estava mais atento. Isso já tinha se passado 40 dias do pregão. Então, assim, você tem que manter a atenção, mesmo que você não tenha ganho. Às vezes você não ganhou, mas precisa recorrer porque o que ganhou não tem a documentação adequada, então você tem que estar atento também. Às vezes tem que fazer um recurso para tentar derrubar o primeiro para você ser o classificado. Às vezes não alguém quer te desclassificar, você tem que estar atento também para se defender disso. Então, enquanto não é assinado o contrato, você tem que estar atento ao pregão, especialmente o pregão, porque as outras modalidades que são presenciais, você é notificado, você tem um e-mail, você recebe uma carta, alguém vai te chamar. E no pregão eletrônico é tudo no sistema, né? Tem o Comprasnet, tem vários sistemas que se faz a compra por ali, e você tem que estar vinculado àquilo, tem que seguir mantendo essa atenção. Então eu não consigo te dizer um tempo, mas eu consigo te dizer que precisa ter uma pessoa exclusivamente para isso. Se você participar de mais de um pregão, pelo menos. Né? De repente você vai participar de um pregão por mês,
quem estiver responsável por isso tem que estar atento o tempo todo. Inclusive, tem situações que o pregoeiro vai abrir a sessão e vai dizer assim, estou iniciando a sessão, você abre o prazo de 2 horas para intenção de recurso. Opa, não estava vendo. Ah, estava numa audiência, puxa, não vi. Perdeu, não vai poder recorrer mais. Então, precisa ter alguém sempre atento até assinar o contrato. Nossa. Que é o momento que encerra. Não é que nem a parte das ações, das bolsas de valores, tem que estar sempre atento. É o exemplo que eu uso, é que nem bolsa de valores, tem que estar atento o tempo todo. Que loucura, que loucura. Deixa eu mandar uns beijos aqui. O José Maranguelo, viu? Meu marido entrou agora. A querida advogada Karina Nardim, um beijão para ti, Karina, saudade. Um beijo também para o Paulo Eduardo, Luciano Miller. E um beijo para todos que eu não consegui dar beijos, né? Vamos continuar, então. Bom, acho que os cuidados necessários, eu acho que tu falasse todos. Eu não sei se queres falar mais um pouquinho sobre isso. Ah, quero sim. É assim, ó, principalmente para quem não está acostumado com licitação, tá? Formalismo, né? Eu tinha brincado no início o exemplo de estar ligar para o fornecedor, para a administração, para dizer que vai atrasar, né? O que acontece? A gente está acostumado, a gente que não está na administração pública, com o direito civil, que é aquele em que a gente não pode fazer, que a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Na administração pública, o que rege é o direito administrativo. Então, você só pode fazer o que a lei permite. Então, isso precisa ficar claro na cabeça de quem vai participar da licitação, para entender que a administração pública, por exemplo, ela precisa te penalizar se você não cumprir o que está no contrato. Porque a administração pública, diferente do que muita gente pensa, que não é de ninguém, ela é de todos, trabalha para todos, então está com o dinheiro de todos. Então, quando um fornecedor, por exemplo, entrega um produto de má qualidade, ou fora de prazo, ou não entrega, é obrigação da administração penalizar esse fornecedor. Ela precisa aplicar a multa. Não depende do chefe do setor dizer, não, eu não vou aplicar a multa para esse fornecedor porque ele é bacana, ele me ligou. Isso não é possível. De uns anos para cá, eu acho que foi em 2008 que mudou a legislação, porque de início apenas o representante era penalizado quando havia um problema na licitação. Era o prefeito, era o presidente da empresa, era o governador. E esses administradores, eles diziam assim, olha, eu não consigo ver tudo que passa aqui. Eu não tenho condições de fiscalizar o que está sendo feito lá no setor de licitações. Então, houve uma mudança legislativa e hoje é solidária a responsabilidade de todos os envolvidos na licitação, inclusive os fornecedores, que não são membros da administração. Então, se houver, por exemplo, um superfaturamento, né, e houve a conivência, vão ser responsabilizados os membros da comissão, enfim, de licitações, e o fornecedor que fez o sobrepreço, que fez o superfaturamento. Então, hoje, a penalidade está muito mais grave e mais abrangente, justamente na intenção de diminuir as fraudes, que a gente sabe que são muitas, né? Sim. Então, sim, é importante essa atenção, né, de quem está participando da licitação, e é importante entender esse formalismo. Então, por exemplo, se eu vou atrasar uma entrega, eu preciso fazer uma notificação, eu preciso fazer um pedido de prorrogação, eu preciso justificar o meu motivo. Olha, eu não vou fazer a entrega nessa data porque o fornecedor não me entregou, o caminhão estragou no caminho, eu preciso juntar provas para ver se a administração me concede essa ampliação de prazo. E pode conceder, mas aí ela tem uma justificativa para conceder. Não é porque eu quis ou porque eu achei legal o fornecedor, né? Eu preciso de justificativa para que a administração admita esse prejuízo, né, sem penalizar o fornecedor. Então, isso é fundamental. E é o que, às vezes, o fornecedor não está acostumado, né? E tu costuma fazer muito recurso sobre fraudes? Olha, às vezes tem. Acontece bastante, eu não trabalho com grandes empresas, né, grandes obras, mas o que costuma acontecer é falsificação em atestado de capacidade, isso é bem comum, bem comum. Acontece bastante. E muita falha mesmo, assim, fraude mesmo. A gente tem, às vezes, também, quem está sofrendo algum tipo de processo por improbidade, que teve alguma decisão de inidoneidade, por exemplo,
o administrador ou o sócio da empresa, eles não podem participar de licitação. E muitas vezes eles tentam esconder essa participação por meio de uma sociedade. Então, às vezes, sei lá, digamos, tem o Zé tá inidôneo, né? Ele não pode participar. Então, a empresa dele não participa. Mas ele abre uma outra empresa lá no nome da filha e da esposa, mas, na verdade, ele é o administrador. Né? E aí, quando a gente descobre isso, a gente precisa recorrer, porque está tentando usar, né, uma outra empresa, mas no seu nome. E às vezes até eles cometem falhas bem bobas. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, aí o Zé vai lá e assina a proposta de preço. Ué, mas tu não é sócio? Não, é que ele é o administrador. Não, não pode ser administrador também. Né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Mas acontece. Mas o maior problema que a gente tem nas licitações no Brasil, pelo que eu vejo, é justamente a combinação de preço. Né? O que tem... porque em produtos comuns, que nem eu estava dando exemplo de material de escritório, é mais difícil, tem muitos fornecedores. Mas tem situações em que são poucos fornecedores no país. Né? Daqui a pouco eu sei que eu tenho 4 ou 5 concorrentes e sai uma licitação aqui no Rio Grande do Sul. Aí o pessoal liga para os concorrentes. Ó, pessoal, vamos entrar nessa licitação aqui, mas assim, ó, essa aqui eu queria fazer, então eu vou dar aí um percentual para cada um, vocês entram com um preço mais alto, eu ganho essa licitação, depois pago vocês. Né? E aí o que acontece? A administração não consegue comprar pelo menor preço, porque o preço já está pré-combinado, todo mundo ganha um pouquinho, né? E de novo a administração perde. Sim. E além dessa que tu está comentando, também, que até não sei o nome que se daria, mas também tem aquela empresa que quer contratar aquele profissional na área de serviços, né? E diz assim, olha, tu tem que colocar o teu preço X, porque é esse aqui que vai ser o vencedor. E os outros nós vamos mandar carta convite que vão ser só, né, números, né? Também tem isso, viu? Porque não deixa de ser, se a gente for parar para pensar, não deixa de ser uma fraude, né? Porque, né? Porque assim, e um desrespeito para aqueles outros coitados que recebem o convite, às vezes ficam com uma esperança que enviam, né? Então é chato, né? Não, e muitas vezes é por isso. Eu trabalhei numa instituição que fazia licitação, mas era uma instituição pequena, né? Que eu era da comissão de licitações. Aí a gente comprava carro para a diretoria, mas era assim, a gente comprava 2, 3 carros. Então não era de vulto, assim, né? Então as concessionárias não se interessavam em participar. E a gente mandava convite, e ninguém participava. E aí uma vez eu liguei para cada um, poxa, não tá tão fácil assim vender carro, ninguém vem, né? E aí ele estava me explicando, ele me disse, olha, a gente não participa porque a gente já participou várias vezes, isso aí é tudo combinado. Não é combinado. Ele disse, não, a gente sabe, isso aí é tudo combinado, a gente fica perdendo tempo mandando o preço aí. Então, assim, a administração também fica mal vista, né? A gente sabe que acontece. E aí, claro, as empresas também não querem mais participar, não se animam a estar enviando uma proposta, né? É complicado. Enquanto não for tudo visto de uma maneira mais séria, né, todo mundo trabalhando com seriedade, é bem difícil. Eu toquei nesse lance porque, como eu te falei lá no começo da nossa live, né, que acontece muito comigo, e às vezes eu tô com um ovo de ovo virado e eu comento mesmo, né, com quem me ou no e-mail, né, eu digo assim, olha, isso é quente mesmo, eu tô cheio de serviço. Não faz eu perder tempo, se não é quente, tu me diz agora, não tem problema, mas eu não quero porque tudo que eu perder de tempo, eu perdo dinheiro, né? Aí o pessoal ri, não, é quente. Falando. Quente dá nada, né? Isso é porque para o processo andar é necessário que tenha no mínimo 3 propostas, né? Para a administração poder ter ideia de que preço vai ser adequado. Então eles precisam das propostas. E aí outra que é comum, aí eu quero fazer uma compra, então eu digo assim, eu preciso de 3 propostas. Não, eu te consigo. Então eu faço a minha e faço mais 2 fraudulentas, ou com empresas que eu sei que não existem, né? Ou com empresas inventadas, ou às vezes eu ligo para o meu amigo, posso usar aquela tua empresa lá para mandar uma proposta? Há pouco tempo aconteceu isso, teve uma reportagem sobre isso, que aí perguntaram, você sabia que você mandou proposta para essa licitação? Acho que foi no Fantástico até. Você sabe que você mandou proposta? Ela, não, nunca vi isso. Então assim, usa o nome de uma empresa, inventa uma assinatura e vai para o processo. Isso tudo é fraude, né? E são crimes. A lei de licitações tem vários crimes. Oi. Voltei.
Vamos lá, então. Tu estava falando sobre essa parte, né, fraudulenta, né? E até eu fiquei curiosa de saber, eles vão pagar uma multa, né? Se é descoberto essa fraude. E essas multas, elas são onerosas? Como é que é? A grande questão não é a multa, tá? A grande questão, a multa em geral é 10%, né? Mas é 10% do contrato. Então, por exemplo, você tem um contrato lá de 10 milhões e executou o iniciozinho só, executou uma parcela de 1 milhão, mas a multa é sobre 10%, é 10% de todo o contrato, 10% dos 10 milhões. Então, às vezes, fica onerosa dependendo de quanto você já cumpriu do contrato e quanto já recebeu. A grande questão é que a gente tem algumas penalidades que são muito pesadas, que é a proibição de contratar com a administração, né, de até 2 anos, e a inidoneidade, que é até 5 anos. Então, a proibição de contratar pode ser de 1 mês até 2 anos, e tem muito a ver com as pequenas falhas que você cometa. Por exemplo, não apresentar os produtos no momento certo, atrasar a entrega, deixar de entregar, não apresentar a proposta, né, deixar de contratar quando é chamado, também pode gerar essa penalidade, mas ela vai sendo modulada de acordo com a gravidade. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele levou a penalidade máxima de 2 anos porque ele deixou de entregar o produto. Aí você pensa, poxa, mas ele deixou de entregar, mas era para um concurso público. Era aquele produtinho que a gente bota o dedo, sabe? Para fazer a identificação digital. Ele atrasou a entrega, ele atrasou 1 semana. Só que aí, quando ele entregou, já tinha acontecido o concurso. Então, apesar da falha dele ter sido pequena, né? Poxa, é só 1 semana, afinal de contas, prejudicou o andamento de um concurso. E não tinha mais o que fazer. Ele causou um dano muito grande com um pequeno atraso. E aí ele foi penalizado, a gente conseguiu baixar um pouquinho o prazo, mas a penalidade inicial foi bem alta, foi 2 anos. E a inidoneidade tem a ver com falhas na documentação, mas é uma falha moral, né? Já está vinculado à fraude. Então, por exemplo, se for identificada uma fraude, uma falsificação num atestado de capacidade, você vai ter uma penalidade de inidoneidade. E aí pode ser até 5 anos. E tem multas também, e é crime, então você ainda pode sofrer um processo criminal. O interessante nas penas da administração é que você pode ter penalidade nas 3 esferas, na civil, na penal e na administrativa. Elas não é bis in idem, você pode responder pelos 3. Pode responder pelos danos que causou a administração, criminalmente e administrativamente. Então, talvez isso é que assuste às vezes o empresário, né? Às vezes ele pensa, eu vou me meter nisso aí, daqui a pouco eu vou arranjar um problema. Mas se trabalhar direitinho, se for atento, não vai ter problema. Né? Eu tenho clientes que são empresas bem pequenas e que trabalham com licitação e que não tem problemas, mas tem que se manter organizado. Essa é a grande questão. O engraçado é que quem é direitinho tem medo de entrar para não conseguir entregar o serviço, né? Mas aquele que faz as falcatruas, vamos dizer assim, ele entra lá e não tem medo nenhum, né? E tu vê, e é bem lesivo, né? Tudo isso que pode acontecer, né? Sim, mas tu vê exato. que isso só continua acontecendo porque essas descobertas aí não são muito fáceis, né? Em geral, quem faz as denúncias são os outros licitantes. Sim. Porque imagina, né? Uma licitação com o país todo, não tem como a gente saber. Mas o pessoal que está envolvido no mercado acaba sabendo. Aquele ali eu já sei que tem problema, isso aqui vamos atrás disso. A gente acaba sabendo pelos próprios concorrentes. Né? Claro. Dificilmente a gente sabe tudo. Mas normal, né? Porque isso, inclusive, é com os conselhos de classe, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, né? É sempre por denúncias, né? Ninguém tem tempo, né? Exato. Mas o próximo item aqui. Eu acho que as formalidades do processo a gente já conversou, ou tem mais alguma coisa que tu queiras? Não, é isso, sabe? E até assim, para quem já está envolvido, está interessado em participar de licitação, é importantíssimo. Leia todo o edital. Se você não quer ler, paga alguém para ler para você. Mas tem que ler todo o edital, tem que considerar todos os detalhes. Eu sei de um edital que a empresa participou e lá nas disposições finais dizia que incluía no contrato a visita de dois técnicos 2 vezes por ano na sede da empresa que era na Bahia.
E a licitação era aqui do Rio Grande do Sul. Ninguém tinha visto. 2 visitas anuais de 2 pessoas na Bahia custa caro. Isso tem que estar incluído no preço. E aí, se você não cumprir depois, você vai levar uma penalidade. Então, é importante, tem que ler tudo, tem que fazer todos os cálculos com atenção, considerar tudo, porque também tem uma questão que a gente não falou, que é a inexequibilidade, que é aquela situação em que a empresa coloca o preço muito baixo, né? Hoje em dia se considera inexequível a proposta que é 70% abaixo da previsão da administração. Mas às vezes você vai dizer assim, não, mas eu estou aqui sem fazer nada. Eu posso fazer uma proposta de perícia de, sei lá, R$10 por processo, porque eu estou aqui sem fazer nada, eu estou sem nenhum trabalho para fazer, por exemplo. Só que isso é inexequível. A administração entende que vai chegar um momento que você não vai mais atender, você não vai mais querer trabalhar por esse valor tão baixo. Então também não pode inventar um preço. O preço tem que ser calculado, principalmente em serviço. Quando é produto é mais fácil, você sabe quanto o fornecedor vai cobrar, o preço de fabricação, enfim, é mais fácil. Mas no serviço é importantíssimo considerar tudo. Os impostos, os encargos trabalhistas, os feriados, as substituições, tudo tem que ser considerado. Porque senão você vai apresentar um preço e lá na frente você vai ter problemas. Ou você não vai cumprir, ou vai pagar para trabalhar. Então é fundamental. Complicado tudo isso. Bom, a documentação exigida, acho que a gente também... Não sei se a gente já conversou tudo, tu queres... Não, é isso, é o basicão. É o basicão e quem tiver dúvida, dá uma olhadinha na 8666, na Lei 8666, acho que é o artigo 43, não tenho certeza, que lista os documentos que podem ser exigidos. Então não tem muita invenção. São as certidões, né, atestados de capacidade. Uma coisa interessante. Em algumas licitações, é possível que se exija garantia e amostra. Então, a gente falou do exemplo da caneta. Eu posso dizer assim, eu quero que as empresas, né, que estão interessadas em participar me apresentem uma amostra das canetas que vão entregar se forem vencedoras. Então, é uma caneta. Você tem lá um prazo para levar aquela caneta e depois, se você ganhar, você vai ter que apresentar aquela caneta. Esse é o problema. Às vezes a pessoa leva uma e depois quer entregar outra, né? Mas isso é uma boa maneira de mostrar a qualidade do produto, né? Porque às vezes o empreendedor reclama. Sim. Às vezes ele diz assim, poxa, eu tenho um produto tão bom, né? Sim, isso aí eu não sabia, interessante isso aí. Mas nessa parte de alimentação também, tem assim amostras que o pessoal de repente experimenta, alguma coisa nesse sentido? Pode ter, mas é complicado, né? Porque na alimentação, a não ser que seja produto fechado, né? Por exemplo, sei lá, arroz, né? Pode ser, mas aí tem um pouquinho mais de variação, mas pode ter. O que você não vai ter amostra é, por exemplo, eu dei o exemplo do hortifruti, né? Porque a variação é muito grande de época do ano, então fica impossível. Mas, sim, áreas de computação é muito comum pedir amostra, né? Eu quero ver o computador, eu quero ver a máquina, eu quero abrir, eu quero ver os componentes, porque é muito difícil de especificar alguns tipos de serviço. Computação é um deles, informática em geral, é muito difícil a especificação, porque ela é muito técnica. Então, a comissão de licitações precisa contratar um técnico e a empresa que vai prestar o serviço também precisa ter técnicos para avaliar e fazer a entrega correta. Porque muitas vezes a entrega é feita errada por ignorância mesmo. Claro. Por não saber que está entregando errado. Interessante. Bom, os objetos e prazos também a gente vai ter que olhar a licitação, né? Mas está tudo no edital. Tudo no edital. O edital a gente costuma dizer que é a lei da licitação e né? Então não pode ter nada contrário à legislação ali, mas está tudo ali, todos os prazos, como é que tem que ser, tem modelo da proposta, não sei como é que o pessoal faz proposta errada, vem o modelo, é só preencher a planilha, assinar e entregar. Então é relativamente simples. Tem que pensar na licitação como cumprir algumas etapas para fazer uma venda. É isso, se você pensar, não é uma venda comum, é uma venda que tem etapas para serem cumpridas. E eu acho importante a gente frisar esse objeto e prazos, né? Que a pessoa que está ofertando esse tipo de serviço, vamos supor, serviços, né? Vamos supor com os prazos, né? Tu tem tantos processos para efetuar até o final do mês, né? Isso. Se tu é uma empresa pequena de advocacia ou de perícia contábil, de engenharia, enfim, né? Diversos tipos de perícia que a gente tem.
a gente que tem que ser super sério, né? De saber que a gente não tem estrutura física de conseguir entregar aquela demanda. E a gente tem que acreditar que aquela licitação vão ter as multas, sim. É diferente quando a gente é contratado por um órgão privado, né? Porque o privado tem a negociação, né? Então, Eu não consegui, tá faltando 10 processos para mim terminar, enfim, daí tem um jogo com o cliente, enfim. Mas quando é órgão público, não tem como, né? Então a gente não pode ser aventureiros, a gente não pode, agora eu tô com uma empresa pequenininha e vou me aventurar em tudo que é licitação. Depois que eu ganhar, aí sim que eu vou contratar pessoas para exercer esse tipo de serviço. Olha que perigoso, né? há pouco tempo, acho que em 2018, teve um escritório grande de advocacia que fechou um setor inteiro porque perdeu um contrato de licitação, porque eles perderam milhares de prazos. Então, assim, para um advogado, perder um prazo já é uma coisa gravíssima. Agora, você tem um escritório, perder muitos prazos, né? Então, que serviço é esse que você está prestando? Que organização é essa que você está oferecendo? Então, não é possível. Você tem que conhecer o seu tamanho, né? E, às vezes, principalmente em serviço, se você quer se aventurar em licitação, de repente você vai ter que fazer um investimento prévio. Contratar uma equipe, treinar essa equipe, e quando essa equipe estiver boa, aí você entra na licitação. E aí você já sabe que pode contar com aquele pessoal que está ali, que eles já conhecem o trabalho, porque não adianta só contratar, né? A gente sabe que mais do que contratar, você precisa que as pessoas trabalhem bem, que conheçam, que estejam engajadas na empresa. Senão não vai funcionar. É problema na certa. Bom, antes da gente ir para o nosso último tópico, que até a gente já conversou um pouco, mandar um beijo para a Laranja Maurício Advogados, um beijo para o Giovanni Fornec, estava falando de perícia de engenharia, baita engenheiro, perito engenheiro e presidente da Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho, APJuste, grande APJuste. Falar então, por último, dos crimes licitatórios, que a gente já conversou um pouquinho, né, das penalidades, das multas, das fraudes, né? Então, de repente, a gente fazer uma coisa mais dinâmica, se tu pode citar alguns crimes, assim, sobre essas partes licitatórias que tu possa, né, na verdade, te comprometa. Não, claro. Não, claro, é assim, ó, realmente, os crimes em licitação, basicamente, é o superfaturamento e o sobrepreço, né, e aí é uma linha muito tênue, sabe? Porque a gente sabe, nós já falamos que a administração pode atrasar, né? A gente não falou uma coisa importante, sobre o registro de preço, que não é uma modalidade de licitação. O registro de preço é uma situação em que a administração faz uma licitação, pode ser um pregão, e diz assim, olha, eu não sei quanto eu vou comprar desse produto. Pode ser material de escritório que a gente estava usando. Mas eu vou comprar, mas eu não sei quanto. Vai ser em torno de entre uma caneta e 50 milhões de canetas. E eu quero saber que empresas podem me vender e por qual preço. Isso dura 1 ano, essa ata de registro. Então, o procedimento é todo o mesmo, né? Só que no final, em vez de assinar um contrato de fornecimento, vai assinar uma ata de registro se comprometendo a manter aquele preço por 1 ano. O que acontece? Como eu sei que eu talvez tenha que fornecer canetas, e isso vai durar 1 ano, eu acabo fazendo um preço que não é o meu melhor preço. Porque eu não sei quando a administração vai me pedir. Pode ser que ela me peça, eu estou fazendo em janeiro essa ata, pode ser que ela me peça só em dezembro. E eu não sei quanto vai estar a caneta em dezembro. Então o pessoal acaba fazendo uma média de preço, né, tentando ajustar, tentando acertar o limite ali daquela venda. Então, eu estou falando isso para dizer que é difícil a gente saber quando tem sobrepreço e quando tem superfaturamento. O sobrepreço é quando eu aumento o preço mesmo, e o superfaturamento é quando eu digo que vai custar um valor e, na verdade, custou outro. O superfaturamento é crime mesmo. É crime, o pessoal vai para a cadeia mesmo, porque, na verdade, é uma fraude. Existe o crime de licitação, mas existe também no Código Penal. Então, a gente vai ter uma possibilidade fica difícil saber quando é que é um superfaturamento, quando é que é o sobrepreço. Porque o fornecedor ele vai ter que aumentar o valor dele para conseguir se adequar e efetivamente fornecer para a administração. Outros crimes que a gente tem é a combinação de preços, né? A subcontratação quando ela não é autorizada. Por exemplo, eu entro lá com o meu escritório pequenininho, entro e, sei lá, assumo todos os processos do Banrisul, vou dar um exemplo.
e são milhares de processos. Poxa, mas eu com meu escritório pequenininho, como é que eu vou fazer? Aí eu subcontrato outros escritórios sem autorização do Banrisul. Isso também é um crime de licitação. A gente tem vários crimes pequenininhos na licitação também. Por exemplo, não tentar dificultar a sessão. Às vezes, em sessão presencial, a gente tem pessoal que fica complicando, tumultuando mesmo, para encerrar a sessão para começar num outro dia. Tem disso. Então, tem vários crimes, assim. Mas a nossa legislação de licitação, na minha opinião, ela é boa. Tá? O que dificulta é o elemento humano, que muitas vezes, como sempre, é o ser humaninho que dificulta as coisas. Mas a legislação ela é boa, sabe? Só que, claro, fornecer para a administração é diferente de fornecer para o particular. Por uma série de situações, pelo tempo, às vezes, que leva, né? Uma licitação, você começa hoje e, às vezes, ela vai encerrar daqui a 2 meses com o contrato, 2, 3 meses, né? Então, esse tempo todo está envolvido, às vezes você já tem o material para fazer a entrega, você já se preparou, já estou ali meio organizado e não entra o pedido. Então, é um pouco diferente. Mas eu não queria que ficasse uma imagem de que é difícil participar ou de que não vale a pena. Vale muito a pena. Uma dica que eu posso dar para o empreendedor é que ele não tenha a licitação como única fonte de renda. É importante que mantenha ali aquela veia do consumidor final, né, do privado, mas que tenha também a pública, porque são fontes de renda diferentes e em cada momento uma vai ser mais interessante que a outra. Eu trabalhei numa empresa que vivia praticamente de licitação e um cliente que atrasou não tinha dinheiro para pagar folha, porque sempre vinha no dia, sempre vinha no prazo. Na verdade, é a mesma coisa que ter só um cliente grande, né? Que banque todas as contas. É importante ter os pequenininhos também, porque em cada momento vai ser um que vai segurar melhor o negócio. Mas, assim, eu não quero que fique uma mensagem ruim. É bom, é uma venda quase certa, é importante, é interessante participar, é interessante conhecer. A sua empresa vai ter uma dinâmica diferente para participar da licitação, mas é uma dinâmica que vale muito a pena, porque é um comprador grande, né? É um comprador de uma capacidade financeira melhor. Então é interessante, sim, mas tem que conhecer, tem que decidir entrar nesse mercado, como tudo que o empreendedor que trabalha bem faz, ele tem que conhecer aquele mercado para entrar. Sim, que nem do hortifruti que tu comentou, né? Imagina, ele entra nessa, daqui a pouco ele não tem para entregar a mercadoria, né? Exatamente. Imagina, não, a laranja esse ano ficou ruim, não pude entregar, como é que a gente faz? Exatamente. Mas acho que foi bem legal, Ellen. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer todos os principais pontos da licitação para o pessoal, bem bacana, foi muito instrutivo, várias coisas eu também não sabia. Foi bem interessante, acho que foi bem esclarecedor. Que legal, tomara que tenha ajudado. Com certeza. E gostei também que foi bem, como é que eu vou te explicar, bem positivo, né? Então, acho que a gente colocou a visão negativa, na verdade, eu acho que a única visão negativa que tu colocou é o correto, que é tipo, não entre se você não tem como entregar esse tipo de serviço. Não entre se tu for uma pessoa que não haja com compliance, né? Vamos dizer assim, né? Isso é super errado. Mas se tu é uma pessoa que age com compliance, tu tem um serviço de excelência, tu consegue fazer também essa entrega, é um ótimo negócio, né? Então, com certeza. Então é tão positivo que é o seguinte, só depende de ti. Né? Exato, exatamente. Né? Então, bem bacana. Eu quero te agradecer, né? Mais uma vez ter aceito o convite. Quero agradecer o pessoal de casa que está nos assistindo agora. Depois a gente vai gravar, vai ficar lá no IGVT. Na semana que vem a gente vai para o YouTube, aí fica eternizada a nossa entrevista. Né? Então, te agradecer mais uma vez. Não, imagina, eu que agradeço o convite, adorei participar, tomara que tenha ficado bem claro. E é isso, estou sempre à disposição da LN, do grupo lá, quando tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Sempre que puder contribuir com alguma coisa, a gente está aí.
Coisa boa. Então, já que a gente falou da nossa confraria LM, falar para o pessoal que tiver interesse de entrar na nossa confraria pelo WhatsApp. É um grupo que já está bem grande, né? De advogados, tem pessoal do RH, tem contadores, tem peritos, tá? Tem até historiador já no nosso grupo. Então, quem se interessar, manda no privado para mim o número do seu celular que eu adiciono para a gente ter mais amigos e mais profissionais aí para troca de ideias. Então tá. Então um beijão, Ilen. Um beijo pro pessoal de cá. Então até o próximo beijão, domingo. Bom domingo. Ah, ótimo. Então até o próximo domingo com um baita super convidado ou super convidada, como sempre. Então tá. Beijo para você. Beijão, bom domingo. Tchau. Tchau.